Olá, amigos! Que alegria estarmos juntos de novo. Eu sei que nós falamos isso toda semana, mas como é bom nós nos reunirmos novamente a fim de podermos construir o entendimento sobre todas as informações trazidas pela doutrina espírita. Conforme nós vamos aprofundando os nossos estudos, expandindo os nossos conhecimentos, conforme nós vamos tendo também informações da ciência que vem se atualizando pouco a pouco, a partir desses documentários que nós temos estudado juntos, quantas informações trazidas para os campos da evolução da humanidade e para a nossa evolução individual. Quanto nós ainda não sabemos, como ainda somos infantis nos campos da humanização. Conforme nos diz Joana de Ângeles, estamos em processo de humanização e como é importante adquirirmos estas informações dos campos do espírito através da doutrina espírita e também, à medida que vamos evoluindo enquanto humanidade, trazermos as informações intelectuais que surpreendentemente vão de encontro à doutrina espírita, sempre contemporânea, sempre à frente. Quantas colocações no Livro dos Espíritos, ao longo da codificação, ao longo realmente de diversos livros de Chico Xavier. E olha, eu já vou interromper por aqui, senão nós vamos nos alongando, citando autores, citando espíritos. Quantas informações nós ou não compreendemos, ou compreendemos muito superficialmente, necessitados que somos de evoluirmos sob a ótica da inteligência, do ponto de vista intelectual, ampliarmos o nosso conhecimento dentro da ciência humana, para que a ciência humana caminhe, embora ainda engatinhando, na direção da verdadeira ciência, que é a ciência espiritual, que é a ciência do Criador de todas as coisas, que é a ciência divina, a ciência de Deus. E olha, à medida que nós vamos evoluindo e trazemos a doutrina espírita junto a esta evolução intelectual, nós somos surpreendidos com aquela frase que nós já repetimos tantas vezes nesse podcast: tudo é espírito no santuário da natureza. Observamos que o desenvolvimento da matéria nada mais é que o desenvolvimento do corpo físico dos espíritos em diversas fases de evolução. E quantos mistérios conjuntos e profundos estão, desde o micro que nós ainda não desvendamos, até o macro que nós ainda também não desvendamos. Estamos no campo mediano da evolução e buscando dentro deste campo mediano ainda ganhar conhecimento. Muito temos realmente a aprender, mas é imprescindível que compreendamos que somos espíritos em evolução. Numa casa construída pelo Cristo e como espíritos em evolução, precisamos tomar posse de nossa própria evolução. E isto significa nos humanizar, isto significa ser humano, conforme nos diz a questão 610 do Livro dos Espíritos. E olha, agora que nós já conhecemos um pouco mais, porque um pouco mesmo, acerca da evolução do espírito, agora que nós juntos temos nos aprofundado, compreendendo realmente os caminhos que o espírito faz, desde o átomo até o arcanjo, ainda que seja em processo inicial, ainda que estejamos ainda engatinhando nesta condição de conhecimento, nós vamos efetivamente entendendo que tudo que nós vamos estudando trata-se do espírito e de sua evolução. Trata-se da criação divina essencial, porque a essência da matéria é o fluido cósmico universal. E conforme nos diz o livro A Gênese, o fluido cósmico universal é o hálito divino. Isso também nos fala André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. É o pensamento de Deus por excelência. A matriz de toda a matéria é o fluido cósmico universal e todos os processos que nós trabalhamos a partir daí, como co-criadores menores, conforme André Luiz nos chama no livro Evolução em Dois Mundos, estamos realmente, simplesmente ganhando posse do trabalho que o espírito tem de fazer à medida que vai evoluindo, manipulando e trabalhando a matéria para o seu próprio processo de evolução e dando então condições para que outros espíritos em estágios inferiores possam também ganhar campos novos de consciência. Repetindo, conforme nos diz a questão 610 do Livro dos Espíritos, a espécie humana é a espécie que Deus escolheu para a encarnação dos seres que o podem conhecer. Conhecer simplesmente os campos de Deus, conhecer os campos da criação, conhecer os campos de expansão da consciência,
compreender os campos da evolução, entender a matéria conforme nós falamos agora, compreender o pensamento como matéria, compreender nosso compromisso estamos em estágio de conhecer Deus, as leis divinas, o Evangelho, os campos da evolução do Espírito, entender as frases profundas que nos disse Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Todas as respostas estão no Evangelho. O que a doutrina espírita faz é trazendo profundamente os campos do conhecimento da ciência espiritual. Faz com que essa ciência espiritual case-se a filosofia do Espírito, que são as leis divinas. E a partir daí nós caminhamos no processo de religação com Deus, que é a religião. A doutrina espírita desvenda as colocações do Evangelho, trazendo para nós a lógica do conhecimento, a fim de que possamos compreender por que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Por que perdoarmos? Por que sermos humildes? Por que realmente sermos caridosos? Qual é o processo profundo que gera a compaixão, a piedade e o auto-perdão? Meus amigos, muito temos a aprender com a doutrina espírita. Estamos apenas iniciando este processo e é uma imensa alegria que possamos fazer juntos esta caminhada, porque somos espíritos individuais, mas somos espíritos num pensamento coletivo, numa egrégora, de quem humildemente solicita a Jesus a oportunidade de aprender, de compreender, de caminhar, de traçar a escada da evolução, de corrigir-se. E a nossa correção individual traz a correção coletiva. E a correção coletiva traz o planeta de regeneração, onde o bem impera, onde o amor impera. E o amor, o bem, a humildade, a responsabilidade para com Deus, a responsabilidade para com as leis divinas é que vai gerar a honestidade, é que vai gerar o não fazer ao outro o que não queremos que façam a nós mesmos, é que vai gerar a gratidão da compreensão de que Jesus é o governador de nosso planeta e de que a Terra é nossa maior mãe. E esta mãe foi traçada pelas mãos do Mestre Jesus a nos receber. E temos para com o Mestre um compromisso importante. Nós não somos nosso corpo, nós não somos nossa casa, nós não somos a matéria que nós utilizamos para a evolução. Nós somos espíritos e como espíritos somos imortais. Espíritos que vieram de diversas reencarnações e espíritos que caminham para outras reencarnações. Estamos em processo de humanização a fim de realmente compreender Deus. Meus amigos, com alegria estamos aqui neste podcast Fala Animal, podcast da Associação Espírita de Amigos dos Animais, e com alegria nós nos reunimos junto a outros companheiros que conosco estudam para darmos continuidade à segunda parte do documentário Cowspiracy, num olhar espírita, num olhar do espírito em evolução, num olhar do espírito imortal, num olhar de quem está em processo de humanização, sobre esse documentário, a fim de humildemente repetirmos o que dissemos no documentário passado, perguntarmos ao Mestre, o que desejas que eu faça? Então sejam bem-vindos, meus amigos, para que juntos possamos estudar a doutrina espírita e caminhar apoiando uns aos outros no processo de evolução, de quem tem coragem de ver a verdade, de olhar a si mesmo e de modificar-se, e assim modificar o mundo, porque conforme nos diz a doutrina espírita, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como o imenso exército que se reúne ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem se restabelecer no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado
se estendam e vibrem de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos amados, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, fazendo a vontade de vosso Pai que está nos céus, dizendo Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Meus amigos, este é o prefácio de um Evangelho segundo o Espiritismo e que tanto cabe ao estudo que faremos hoje. Olá, Nádia! Olá, Natália! Olá, Tiago! Que alegria estarmos juntos e juntos aos nossos companheiros ouvintes para mais um podcast Falei Mal. Repetimos hoje com a segunda parte do documentário Cowspiracy. Oi, Sandra. Oi, Nádia. Oi, Tiago. Mais uma vez aqui com vocês, com muita alegria em participar. Bom, vamos dar continuidade ao último podcast que a gente gravou. Esse daqui é uma continuidade. Então, vamos lá. Eu vou começar falando sobre a visita do Kip em fazendas sustentáveis. Ele visitou uma fazenda que ganhou o prêmio de sustentabilidade. Os proprietários da fazenda dizem que fazem porque amam os animais, gados e porcos criados soltos. Usam aproximadamente 1 hectare por vaca. Esses bichinhos comem os pastos e eles têm 2 fazendas para fazer a rotação de terra. Os donos da fazenda comentaram que se o país não tem estrutura para criar gado em pasto, não deveria consumir carne. Eles citaram o Brasil, onde 81% das florestas foram desmatadas para criar gado. A gente vem aí vendo muitas notícias sobre isso, sobre o desmatamento aqui no Brasil, e isso é muito grave, pois você não pode destruir o ambiente para criar. Foi perguntado também como eles minimizam a pegada de carbono das criações deles, e os fazendeiros disseram que as criações deles não deixa a pegada de carbono por ser criada livre. Bom, mas se realmente não tem pegada de carbono, faz sentido criar assim? Precisaria de 1.820 hectares para produzir 36 mil quilos de carne. Um americano, em média, consome 94,6 quilos de carne por ano. Com a produção baseada na fazenda visitada, somente 282 pessoas se alimentariam por ano. Para alimentar os 370 milhões de americanos, seria preciso transformar em pastagens os Estados Unidos inteiro, quase metade do Canadá, toda a América Central e boa parte da América do Sul, só para suprir a demanda americana. Olhem isso, gente. Olha que absurdo que é tudo isso. Sem falar que o animal de pasto demora 23 meses para ficar pronto para o abate. O animal em criação intensiva com grãos demora 15 meses. Ou seja, consome muito mais água, produz muito mais metano e lixo para o ambiente. Sendo assim, não é possível considerar como sustentável. O que vocês acham? Nada possível, né? Mas e os laticínios? Em uma conversa com o CEO de uma empresa de produtos lácteos, ele disse, e foi franco e direto, que é impossível. Ele foi conversar também com um fazendeiro que disse que uma vaca bebe 113 litros de água por dia e come entre 63 e 67 quilos de grãos por dia. A produção dele, que conta com 250 vacas, consome 20 toneladas de grãos por semana. Para ser sustentável, tem que ser aproveitável. Para a vaca produzir leite, ela tem que ter um bebê, que é tirado dela com 2 dias e levado para um ambiente externo. São umas baias minúsculas, isoladas. E lá ele é criado, nessas baias. Os machos, eles são vendidos para o abate. Eles ficam com a metade deles para criar, por 2 anos e vender como carne de pasto orgânica. As vacas leiteiras, após cair a produção, também são vendidas para abate. Gente, se vocês verem as imagens das vacas presas, uma ao lado da outra, sem poder se mexer,
num espaço minúsculo e com as mamas sangrando, todas inflamadas. É aterrorizante, é uma cena assim, é uma coisa impressionante, é uma judiação. Como o aumento das pessoas é muito grande todos os anos, a produção não acompanha, não tem como o número bater. O fazendeiro diz, falou para o Kipp, que a saída são os produtos substitutos, como leite de soja, amêndoas, leites vegetais. 1 litro de leite gasta 1.000 litros de água para ser produzido. Gente, é uma conta muito exorbitante, é uma coisa assim, fora do normal. Se a gente for parar para pensar que 1 litro de leite que a gente toma, uma família toma em um dia, ela precisa de 1.000 litros de água para ser produzido. É um absurdo. Então aí a gente pensa, será que só a economia de água realmente faz sentido? Será que a nossa alimentação não tem que ser mudada? A alimentação do mundo? Eu estava aqui ouvindo, nós assistimos o documentário mais de uma vez, porque para anotar estes dados, para que nós estudarmos realmente, para que nós possamos estudar o documentário, e é uma coisa que eu aconselho ao ouvinte. Assista uma vez para você absorver o geral do documentário, mas sente-se, assista com calma, anote os dados, faça pesquisas paralelas, confronte as informações, faça pesquisas realmente também do que ocorre no Brasil, mas diversas unidades, diversos pontos que foi o que nós fizemos, para que nós possamos compreender a fundo o que está nos dizendo o documentário. Olha, não nos coloquemos na posição de quem está na defensiva, de quem nega o que está passando. Vamos seguindo as informações que nos traz Kardec na doutrina espírita, pedindo que nós possamos confrontar com a lógica, com a razão, as informações que são passadas e imprescindível confrontarmos com a doutrina espírita as informações que nos são passadas. Nós procuramos neste documentário trazer as informações técnicas que estão no documentário. Nós vamos passar depois aos campos de olhar para os animais, mas hoje nós estamos aqui trazendo essas informações técnicas. Nós não estamos olhando simplesmente as individualidades, nós estamos olhando a casa-terra que Jesus nos confiou. Nós estamos juntos aqui como terráqueos que somos, observando que caminhos temos feito enquanto humanidade no processo de humanização com a casa-terra que Jesus nos confiou. O mestre, conforme nos descreve André Luiz, por exemplo, no livro Evolução em Dois Mundos, conforme nos mostra a própria ciência acerca do equilíbrio harmonioso das mãos do mestre, dos engenheiros, dos arquitetos espirituais, o equilíbrio para a formação da Terra. Um planeta, como supomos, porque nós não temos efetivo conhecimento enquanto cientistas, enquanto humanidade, da formação de outros planetas, mas nós observamos que é um planeta, a Terra, construído delicadamente e muito harmoniosamente de acordo com as leis divinas para receber o espírito em evolução nos campos das leis da física espiritual, a fim de que este planeta tenha condições climáticas, condições de terra, condições líquidas, condições de atmosfera, para que os corpos físicos planejados pelos geneticistas espirituais auxiliares do Cristo nos trabalhos da evolução do espírito, estes corpos físicos que recebem os espíritos em diversas fases de evolução, estes corpos físicos tenham condições de manter a vida a fim de garantir a reencarnação e assim o processo de evolução em todos os campos de evolução do espírito, seja no reino mineral, seja no reino vegetal, seja no reino animal, seja no reino nominal, a caminho do reino angélico. Então, meus amigos, este planeta foi tão bem planejado, tão bem estruturado, inclusive o seu processo de evolução. E, de repente, ele foi confiado para os espíritos em fase de humanidade que aqui habitam, que somos nós, a fim de que nós possamos, sim, como co-criadores menores, fazendo a nossa parte, darmos continuidade à nossa própria evolução e garantir a evolução dos outros espíritos que conosco habitam o planeta, que ainda não se encontram na condição de co-criadores, que são os espíritos do reino mineral, que estão de consciência dormente. Espíritos do reino vegetal que estão de consciência dormente, espíritos do reino animal que já despertam a consciência, mas não são capazes de criar, utilizando o fluido cósmico universal para plasmar a sua condição, a sua coparticipação no planeta, dependendo efetivamente dos espíritos em fase de humanidade para que o façam.
Este planeta, no entanto, foi construído pelos espíritos em fase angélica para que nós possamos ter condições de aqui habitar. E aí, quando nós vamos estudando um documentário como Cowspiracy, nós vamos então realmente necessitando de uma avaliação íntima, individual e coletiva de como nós estamos co-criando em plano menor no planeta Terra, que Jesus então nos confiou, a fim de proporcionar o processo de evolução. O que estamos devolvendo ao Cristo da confiança que Ele nos deu? Como estamos proporcionando a evolução dos espíritos que habitam os outros reinos conosco? Então, esses dados que nós estamos ouvindo, que o documentário nos traz e que nós tivemos a oportunidade de confrontar de outros países do mundo, inclusive do Brasil. Dados que nós podemos trazer para a nossa realidade, porque quando nós observamos o Brasil, nos Estados Unidos, a maior parte da criação de gado, ou seja, a maior parte da pecuária, e eu gostaria de ressaltar, conforme dissemos no documentário passado, nós estamos traçando dados técnicos, é claro que nós, como membros da Associação Espírita de Amigos dos Animais, temos os animais como nossos filhos do coração e a se ama como a mãe de todos os animais. Não há dúvida que gado para nós é uma palavra até ofensiva. Quando nós falamos de cabeça de gado para nós, uma frase que nos traz dor ao coração e lágrimas nos olhos, porque para nós, eles não são gado, são nossos irmãos. Conforme nos ensina a doutrina espírita, são indivíduos que traçam conosco os processos de evolução, que dividem conosco a casa terra. São nossos parentes mais próximos, conforme nos diz Emmanuel no livro Emmanuel, e dependem de nós, para que a terra sirva para eles como a casa no processo de evolução. Mas estamos procurando nos ater aos dados técnicos trazidos pelo documentário para que nós não nos percamos e tenhamos estes dados a fim de que possamos dar continuidade a outros estudos que precisaremos fazer. Então, conforme nós vamos nos aprofundando neste entendimento, neste conhecimento. E observando isso, trazemos nos Estados Unidos, em que estes dados nos são colocados, a maior parte da criação dos animais é em confinamento. No Brasil, a maior parte da criação de animais, 75%, em alguns casos até mais, dependendo da região do país, é criação extensiva. Então, o processo de desertificação citado no documentário é muito mais grave, muito mais preocupante do que acontece nos Estados Unidos. Precisamos aprender a olhar o Brasil sem críticas, mas compreender, conforme nos traz o livro do Chico, o Brasil como coração do mundo, pátria do Evangelho, onde o Consolador prometido, trazido pelo Cristo, deve se expandir com o seu conhecimento de evolução. Que compromisso nós temos aí, não somente como terráqueos, não somente como espíritos em processo de humanização, mas como brasileiros que receberam do Mestre o país do Evangelho, o país com conhecimento da evolução, o país com compromisso do amor ao próximo, o país com compromisso da terra, o país com compromisso do governador do planeta, o país com compromisso da Falange Verdade, o país com compromisso dos espíritos superiores, que não cansaram de nos trazer informações profundas ao longo de toda a doutrina espírita. Que compromisso, meus amigos, nós temos diante disto? Não somos apenas terráqueos. Não. Está aqui no Brasil. Neste Brasil em que nós reencarnamos, neste Brasil em que nós nos comprometemos como espíritas, o conhecimento da evolução, a compreensão de que tudo é espírito do santuário da natureza, a compreensão do sagrado que é a terra, da importância das florestas para a evolução do espírito, está aqui no Brasil. Então, ao olhar estes dados, que eu não vou repetir porque nós ouvimos agora, precisamos nos colocar na posição de espíritos em humanização, de terráqueos e de brasileiros, e realmente perceber como estamos nos desviando deste compromisso e que trabalho importante temos para com o processo de regeneração, de colocar nos eixos os caminhos da doutrina espírita e do amor ao próximo para o Brasil.
Olá, Sandra, Natália, Tiago. Muito bom estar aqui mais uma vez. Que sejamos inspirados para finalizar os comentários desse tão importante documentário que traz tantos conhecimentos para a gente, não é mesmo? Eu vou falar um pouco sobre como a vida selvagem ela é afetada pela pecuária. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, que é o que o documentário foca, né? O governo de lá ele permite que a pecuária ela use terras públicas para pasto. Eles informam que quase um terço das terras está sofrendo processo de desertificação. E os gestores de lá eles sabem que é por causa da pecuária e eles afirmam isso claramente, que é por causa da pecuária, mas ninguém faz nada. Os animais selvagens eles estão perdendo o habitat. Cavalos selvagens e burros, por exemplo, são resgatados e são mantidos em cativeiro. Eles estimam que haja 50 mil animais a mais em cativeiro do que na vida selvagem soltos. Os ranchos, que usam as terras como pastagem, criam com subsídios de 15 avos do imposto normal. Então, eles têm muito subsídio para a criação de pecuária lá. A Secretaria de Gerenciamento de Terras, que é uma agência dos Estados Unidos, diz que distribui a forragem e a água das terras um pouco para cada, um pouco para gado, um pouco para a vida selvagem e um pouco para os cavalos e burros. Mas, quando falta recurso, eles dizem que tem muitos cavalos e burros e precisam removê-los. É claro que sempre vai sobrar para a parte mais fraca, nesse caso, os cavalos e os burros, pois não geram nenhum lucro para eles. Também há caça predatória nessas terras, pois quando fazendeiros avistam onças, lobos, coiotes, qualquer tipo de predador, eles chamam os gerenciadores e eles simplesmente atiram para acabar com o problema. E para os rancheiros está tudo bem. Em Washington, por exemplo, tinha uma matilha inteira de lobos que estavam migrando do Canadá e eles foram mortos por atacarem uma vaca que estava pastando. Esses animais nunca mais foram vistos naquela região. Essas decisões elas sempre se iniciam em âmbito local, mas chegam até o Congresso, que também as aprova. Eles conversaram com um cientista que calculou o custo oculto da pecuária que afeta a saúde pública, considerando os subsídios que eles recebem, os danos ao meio ambiente, danos em pisciculturas e até a crueldade. O custo chegaria a 440 bilhões de dólares por ano. Se a indústria da carne e dos laticínios arcasse com esses gastos, os produtos custariam até 5 vezes mais do que custam hoje. Ou seja, mesmo que a gente não coma carne, acabamos pagando pelo consumo de quem come. E isso é muito revoltante, porque obviamente que a gente sempre estimula e incentiva as pessoas, né, a alterarem o seu estilo de vida, mas também é preciso ter uma participação maior do governo quanto a isso, desestimulando esse tipo de prática. E não pensamos que isso ocorre apenas nos Estados Unidos. As mesmas práticas aqui no Brasil são muito comuns e só da quantidade de floresta que a gente desmata é de se pensar em quão impactante é a pecuária na vida selvagem. Nádia, nós vamos ouvindo isso e quando nós assistimos os documentários, como é difícil assistir algumas cenas difíceis, nos dói o coração ao perceber algumas colocações de equívocos, de enganos que nós cometemos. Como a doutrina espírita pode nos esclarecer? Como o entendimento da evolução do espírito e do espírito ocupando o corpo físico dos animais, dos vegetais e dos minerais pode, com a disseminação deste conhecimento, mudar radicalmente a forma como pensamos e agimos? Quando nós olhamos para uma floresta, e este é um olhar que nós realmente precisamos ter, é imprescindível, aliás, eu convido a todos, assim que pudermos, tivermos oportunidade com a pandemia, adentrarmos numa floresta. Nós não precisamos ir para uma grande floresta, não, nós podemos visitar um parque, por exemplo. Adentrarmos um parque e olharmos a grandiosidade das árvores. E como as árvores são as mães que permitem as condições de toda outra flora que habita a floresta. E como a partir das árvores nós temos os pássaros vivendo, os pequenos insetos vivendo e os campos de evolução do espírito no solo em todos os reinos. Nos solos das florestas nós temos o reino mineral em consciência dormente, o reino vegetal em consciência dormente. Nós temos ali o reino animal dos espíritos que estão começando o desenvolvimento dos sentidos, aprendendo sobre metabolismo, sobre o próprio corpo em processo de automatização. A floresta é o mundo mágico da evolução. Ele é o campo
extenso do desenvolvimento da consciência. Ele é o campo extenso do desenvolvimento da sensibilidade. Ele é o campo extenso dos passos iniciais do desenvolvimento da lei de sociedade. Ali nós temos não só os passos iniciais, quanto os campos mais profundos do desenvolvimento da consciência para o meio ambiente. Ali nós vemos o desenvolvimento do pensamento ainda não co-criador e o desenvolvimento da linguagem tão mágico. A floresta, um parque que seja, é um verdadeiro campo do próprio planeta. Diversas linguagens, diversos caminhos. E aí nós derrubamos a floresta. A nossa inconsciência sobre a evolução nos faz destruir. A nossa inconsciência sobre as leis divinas nos faz destruir, prejudicando a evolução do número incontável de espíritos, mesmo promovendo a extinção de corpos físicos planejados pelos geneticistas espirituais, a preencher lacunas infindáveis de evolução. E nós ainda ocupamos estes campos para a pastagem, e quando estes animais que perderam a sua casa e o amplo campo que necessitam para poder garantir a reencarnação, acabam por invadir as pastagens para ter alimentação, também são mortos. Meus amigos, não é uma crítica, é uma avaliação. É um cuidado de olhar com amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É um cuidado de ouvir a frase do Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e olhar os caminhos que nós estamos fazendo. Como nós precisamos realmente de Jesus. Quando nós assistimos um documentário como Cowspiracy e todos os outros que nós assistimos, nós pensamos como precisamos de Jesus, como precisamos trazer o andar do Cristo na Terra novamente através das lições de seu Evangelho e dos relatos de sua própria vida. Como nós precisamos ouvir a voz do Cristo, nos lembrando: bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os aflitos. Como precisamos aprender com as aflições e realmente modificarmos-nos. Porque se nós observarmos as leis divinas, se compreendermos o Espírito em todos os campos de evolução, se entendermos a formação do planeta, então não haverá dúvidas do que fazer. Nos questionamos porque estamos ligados à vida da matéria, ao corpo físico, esquecidos das múltiplas reencarnações e da evolução. O simples conhecimento da evolução, o entendimento do desenvolvimento da consciência, a compreensão do que nos diz o livro Os Mensageiros, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, de que há milênios a natureza aguarda de nós, espíritos em fase de humanidade, que possamos compreender os nossos compromissos, a compreensão da consciência dos espíritos em fase de animalidade, o entendimento de que eles sofrem, risca de nós de todas as dúvidas de que caminho seguir. O compromisso com o amor a nós mesmos enquanto espíritos e ao próximo como a nós mesmos tira de nós o peso imenso de termos de decidir. Basta decidirmos pelo amor. Oi Sandra, oi Nádia, oi Natália, tudo bem? É mais uma vez um prazer estarmos aqui reunidos para continuarmos o que falamos aí no episódio anterior e finalizarmos aí esse documentário que realmente traz bastante informação para a gente. Complementando, tudo que a gente vem falando aqui, nós temos aí a influência da indústria da carne nas políticas realmente, que a gente já tem aí um conhecimento. Então, pegando aí o que o documentário nos traz,
teve uma entrevista do Keep com a Aliança pela Agricultura, que é uma instituição lá dos Estados Unidos. Eles alegam que usam tecnologia para melhorar o cultivo de grãos e aumentar a produtividade. Para isso, eles tiram os animais dos pastos e mantêm a criação desses animais em ambientes confinados, para reduzir a quantidade de terra utilizada e assim reduzirem os impactos ambientais, e melhoram a qualidade e a segurança da carne. Isso, obviamente, de acordo com essa aliança, não é? Que, como a Natália nos trouxe aí no começo, existem imagens, né, do documentário a respeito disso que mostram esses animais realmente confinados. Inclusive tem várias cenas de porcas mães alimentando os seus filhotinhos em locais que ela nem consegue se levantar, que dirá se mexer, né? Tem imagens dos porcos também se alimentando das rações que eles dão, sem poder se mover, sem poder virar a cabeça para o lado, né? Eles têm que ficar numa única posição o tempo inteiro. Isso, de fato, não traz nenhuma sustentabilidade, nenhum impacto bom, né, na vida desses animais. Continuando, né, eles alegam, inclusive, que a qualidade de vida dos animais melhora, pois recebem mais cuidados. O que, com essas imagens, também nos dizem exatamente o contrário, né? Porque como é que um animal vai ter uma melhora na sua qualidade de vida se ele não consegue se mexer, se ele não consegue andar, não consegue se deitar e nem se levantar em muitos casos, como foi mostrado lá o caso das mães porcas. Outro dado que também traz aí, né, do documentário é a questão da pecuária. A indústria pecuária, né, no geral, tem muito dinheiro e, consequentemente, muita influência na política. De acordo com palavras do próprio documentário, isso é um lobby fortíssimo. Eles usam leis para intimidar as pessoas. Eles usam os canais de comunicação para manter os consumidores na ignorância. Por isso, as organizações sociais não se manifestam, pois são ameaçados e até mortos, como é o caso de vários ativistas no Brasil, inclusive da irmã Dorothy, que aconteceu aqui no Brasil, que foi brutalmente assassinada. E a gente vê aí também a indústria pecuária, do desmatamento que causa aqui no Brasil, né? Se pensarmos que em 1812 a população era de 1 bilhão de pessoas, os seres humanos, em 1912, ou seja, 100 anos depois, esse número passou para 1 bilhão e meio, e em 2012, mais 100 anos, pulou para 7 bilhões de pessoas. Somente seres humanos, são 7 bilhões no planeta. E esses 7 bilhões de seres humanos criam em cativeiro 70 bilhões de animais, apenas para se alimentarem. Aí a gente consegue ver que realmente não é possível ver sustentabilidade dessa forma, né? Se a gente pensar que pessoas bebem 19,6 bilhões de litros de água por dia e comem 9,5 bilhões de quilos de comida por dia, e a gente fizer a comparação apenas com as vacas, elas bebem 170 bilhões de litros de água por dia e consomem 61 bilhões de quilos de grãos por dia. No mundo, 1 bilhão de pessoas passam fome. Isso é estatística que é realmente demonstrada lá no documentário, né, que ele nos traz isso. E se a gente pegar essa quantidade de grãos que os animais consomem, nós poderíamos erradicar a fome. Só para a gente ter uma ideia. Se a gente não cultivasse animais para abate, e pegássemos todos esses grãos que são utilizados para o alimento desses animais e alimentarmos a população humana, a gente conseguiria erradicar a fome apenas mudando esse comportamento. Então, é realmente algo a se pensar, né? Na mesma quantidade de terra, né, que a gente usa
para produzir um animal para abate, é possível produzir 15 vezes mais proteína vegetal do que animal, numa mesma área. Não dá para sustentar a ideia de consumo de 260 gramas de carne por dia por pessoa. E isso são especialistas da própria indústria que falam no documentário. É um senhor que ele ficou aí mais de 45 anos da vida dele produzindo carne. E aí a gente se questiona, né? A produção de quintal é sustentável? E aí, para isso, né, o Kip visitou aí um produtor de patos. Ele produz os patos de 6 meses a 2 anos para abate. E aí, inclusive, é uma das cenas mais chocantes para mim no documentário, que é quando ele mostra realmente um pato sendo abatido. Isso para mim ficou marcado em todas as vezes que eu assisti esse documentário. E aí ele traz uma reflexão pra gente, né? Você convive com um animal 2 anos ou mais e tem de matar para comer. Há um ponto que deixa de ser apenas uma questão de sustentabilidade e passa a ser pessoal, essa empatia que você cria pelos seres, né? Porque nós, seres humanos, como nós já estudamos aí ao longo de todos esses episódios do podcast, nós sabemos que somos seres amorosos. A gente sempre vai ter empatia pelo próximo. E aí a gente consegue observar mais uma vez que nós realmente somos capazes de amar os animais e é o que devemos fazer, não é? Hoje, né, na indústria de alimentos, a gente pode observar aí já muitos relatos e cada vez uma quantidade mais crescente, né, que alimentos plant-based eles levam menos recurso com a mesma textura e sabor. E aí ele vai conversar com pessoas para saber se é possível ser vegano com saúde. E aí ele descobre que sim, todos os nutrientes que nosso corpo precisa se encontram nas plantas há há milhares de pessoas por aí veganas e saudáveis. E como a gente tem observado aí no meio vegano e no meio alimentar, esse número é cada vez mais crescente no mundo inteiro, né? Tanto que grandes empresas estão já optando também por trazer produtos veganos. E aí o Kip entra numa parte bastante interessante, né, que ele começa a se questionar: o nosso corpo precisa realmente do leite que consumimos das vacas? E ele chega à resposta que não, nós não precisamos. Esse leite ele é feito para os bezerros. E aí a gente tem a comprovação do seguinte, né? Uma vaca produz o leite para alimentar um bezerro que nasce com 29 quilos. E tem que virar uma vaca de 180 toneladas. Muito rapidamente. Então, esse leite ele tem que promover esse rápido crescimento. E aí a gente vê relatos no documentário que é por isso que as mulheres têm uma incidência muito alta de câncer de mama e os homens ficam com as mamas grandes por causa desses hormônios e outros tantos nutrientes que para o bezerro é necessário para esse crescimento. Um outro ponto que o Kip traz também, né, é a questão da agricultura orgânica e vegana, né, que é a produção de alimentos intensivos em pedaços pequenos de terra, onde se devolve os nutrientes vegetais para a terra onde se cultiva, que funciona muito bem, né? Só para a gente ter uma ideia, para alimentar uma pessoa em um ano com alimentação vegana, é necessário 1/6 de hectare. Para uma alimentação vegetariana, é preciso 3 vezes mais terra. E para alimentar uma pessoa que consome carne, é necessário 18 vezes mais terra. Ou seja, o Kip nos traz aí, então uma reflexão, né, que o veganismo não é algo tão simples, né? O veganismo também praticado por compaixão pelo meio ambiente, por ligações mais profundas com o planeta em que vivemos, para se sentir parte desse todo, né? Não apenas algo referente à alimentação exclusivamente, né? É algo que vai muito mais além do que a gente pode compreender, do que a gente pode imaginar, né? A questão referente do amor aos animais, sem dúvida, da qualidade de vida desses seres que são nossos irmãos, também sem dúvida, mas também
é algo que nos traz a reflexão para a gente ter dentro de nós que é muito maior, né? Tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com a nossa saúde física, nossa saúde mental e também com tudo que nós queremos para o nosso futuro, o futuro do nosso planeta, do nosso meio ambiente, não é mesmo? A trajetória do nosso companheiro do documentário Cowspiracy, buscando compreender como manter os recursos do planeta, como dar condições para que a vida persista, como dar condições para que nós não acabemos com o planeta, não tornemos o planeta inviável, como dar condições para que realmente nós possamos ter uma terra no futuro. A trajetória que ele faz, de cuidar do que ele faz com o plástico, de como ele usa a água, de como ele usa os recursos naturais, até compreender que, embora ele faça tudo isso, não há outro caminho senão abster-se do consumo de produtos de origem animal, para que o planeta possa ter condições de sobreviver. Gostaria de fazer um parênteses neste comentário e dizer que nós não vamos adentrar neste momento a questão dos animais em si. Não a partir deste documentário, nós teremos outros documentários para falar a esse respeito. Hoje nós estamos olhando, como já dissemos anteriormente, a Casa Terra. Para manter a Casa Terra que Jesus nos confiou. Para mantermos as condições de vida no planeta para todos os espíritos em todos os reinos, é imprescindível romper com o consumo de produtos de origem animal. E eu convido os ouvintes a fazer o que nós fizemos. Pesquise profundamente, busque outros livros, não pesquise somente na internet, busque literatura, use o que o documentário fala sobre uma conspiração que nos levará a ter um pensamento diferenciado a partir de estudos publicados que são inverdades. Dediquemo-nos a encontrar as verdades e a referência destas verdades são as diretrizes cristãs, são o Evangelho, são aquilo que Jesus nos mostrou, que a doutrina espírita nos mostra. A doutrina espírita é a nossa referência. Tudo que a ciência nos mostrar que estiver de acordo com os estudos da doutrina espírita é a verdade. Tudo que o homem trouxer a partir de suas pesquisas que estiver de acordo com os estudos da evolução, da construção do planeta, das condições aqui colocadas pelos engenheiros espirituais, pelos geneticistas espirituais, pela falange de verdade, pelo próprio Cristo, que estiver de acordo com as leis divinas, é a verdade. Sejamos humildes o suficiente para ir de encontro às verdades do Espírito. Meus amigos, nós temos muito a pensar, muito a estudar, muito a aprender. E a doutrina espírita é o nosso farol. Ela é nossa referência. Ela é nossa luz. Para que não nos percamos novamente enquanto humanidade nos interesses egoístas, para que estejamos comprometidos aí sim, enquanto humanidade, nos interesses coletivos dos espíritos em todas as fases de evolução. Estudemos juntos o documentário Cowspiracy. Pesquisemos juntos todos os estudos que nos trazem a verdade. Confrontemos tudo o que estudarmos com os dados que temos obtido e com as leis divinas, com a literatura de André Luiz, com Joana de Ângeles, com o Evangelho dos Animais, com a codificação espírita. E concluiremos com o que nós vamos encerrar hoje o nosso documentário. Com amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Muito obrigado, meus amigos, por estarem conosco, por nos ouvirem. Agradecemos ao Mestre Jesus, porque vemos cortinas se abrirem, revelações sendo feitas,
e a ciência humana indo de encontro à ciência divina. Estamos assistindo a transição do planeta para o caminho da regeneração. Um grande abraço de todos os voluntários da SEAMA e até a semana que vem.